Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos aí da igreja de São João Clímaco. A igreja está completando 36 anos aí. E quem está falando aqui é o pastor João Pedro. Era para estar com vocês hoje aí, mas devido à situação que vem ocorrendo aí no cenário mundial, não poderemos estar juntos, né? Mas eu quero aqui deixar uma breve mensagem para vocês aí, parabenizando aí pelos 36 anos da Igreja Pentecostal da Bíblica de São João Clímaco. E eu gostaria de deixar um texto para a meditação da igreja, até por conta desse momento que nós estamos vivendo, né? O texto lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, o verso de número 5, que nos diz da seguinte maneira: assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Então aqui é um texto que nós vemos que a igreja primitiva estava começando a sofrer perseguições por conta de pregar o evangelho. Pedro era um dos líderes da igreja e foi preso por Herodes, rei de Israel. Então a igreja, ela toma uma atitude em meio à dificuldade que eles estavam vivendo, né? E é isso que eu quero falar. Quero deixar 3 pontos aqui para que a igreja medite na questão da oração, que é o que nós temos que fazer: tomar atitude em oração nos tempos de dificuldade. A primeira atitude que nós temos que ter é a perseverança. Porque no começo do versículo nós vemos que a igreja continuava a orar. Então havia continuação na oração. A igreja não desistiu de orar. A igreja não parou de orar. A igreja continuava a orar. Hoje, quando bate o cansaço, quando bate as dificuldades, a falta de tempo, a primeira coisa que a gente faz, a gente para de orar. A gente vai buscar em outros recursos. Mas nós temos que continuar orando. Nós temos que fazer conforme Jesus nos ensina naquela parábola lá em Lucas, no capítulo 18, quando fala daquele juiz que não temia a Deus, e aquela mulher insistentemente continua insistindo com aquele juiz, insistindo até que ele resolve a causa dela. E aí o Senhor nos diz também que se aquele homem julgou a favor, né, da mulher, quanto mais o nosso Deus não vai fazer por nós se nós insistirmos em oração. Então esse é o primeiro ponto, é a perseverança, é continuar a orar, né? O segundo é a dedicação na oração. A igreja continuava a orar com fervor, né? Zelo na oração, zelo nas coisas de Deus, não sermos negligentes na oração, não fazermos como lá em Mateus no capítulo 26, no verso 36, quando Jesus vai ter com seus discípulos e chama eles para orar e leva Pedro, Tiago e João. E quando Jesus está orando, ajoelha-se, né? Começa a orar, depois volta e encontra seus discípulos dormindo. Ou seja, zelo na oração, dedicação na oração. Muitas das vezes não nos dedicamos na oração como deveríamos fazer. Precisamos ser mais dedicados, porque vejamos o que diz o versículo: a igreja continuava a orar com fervor. Então tem a dedicação na oração. E o último ponto, que é o propósito da oração, porque a igreja continuava a orar com fervor por ele. A igreja tinha um propósito na oração, propósito nas orações. Não adianta a gente simplesmente ficar jogando palavras ao vento, não adianta a gente ficar falando palavras bonitas que não tenham um sentido, mas nós precisamos ter propósito. Deus quer um coração contrito, Deus quer que você tenha um propósito definido no seu coração para falar com Ele. E olha o momento que nós estamos vivendo. Qual é o nosso propósito de oração em meio a essa situação que a igreja está vivendo? Capítulo 17 do Evangelho de João vai nos mostrar que Jesus, ele ora com um propósito definido. Jesus, ele ora em favor dos seus discípulos para que Deus os guarde, para que sejam dedicados a Ele. E ora também por quem? Por nós, os futuros seguidores dele, para que eles sejam um em união com Ele e com o Pai, a fim de que o mundo creia que foi enviado por Deus. Hoje, qual é o propósito da igreja? Qual é o teu propósito de oração, meu irmão? Qual é o teu propósito de oração, minha irmã? Que nós possamos, queridos, estar atentos então a essa questão da oração.
A igreja continuava a orar com fervor por ele. Precisamos ter essa atenção na oração. E eu quero finalizar aqui dizendo para vocês: perseverem nas orações, dedique-se à oração, tenha propósito na sua oração, porque no Salmo 34, no verso 4, o salmista diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, porque o nosso Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Que Deus abençoe as vossas vidas, mais uma vez parabenizando a todos os irmãos aí pelo 36º aniversário da ICPB de João Clímaco. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.